Bom, pessoal, a questão 3 da página 47 da apostila Galileu perguntava se o comprimento do pêndulo influenciou o tempo da oscilação pendular. E aí pediu uma justificativa da sua resposta. Então, vale lembrar que nós tivemos um pêndulo que chamamos de pêndulo de maior comprimento, que tinha entre 277 e 278 centímetros aproximadamente, e um outro pêndulo que nós chamamos de menor comprimento, que tinha 187 ou 188 centímetros aproximadamente. Essa pequena diferença de comprimento entre eles estava relacionada quando você usou o corpo de 100 gramas ou o corpo de 50 gramas. Então, agora a ideia é olhar, né, se essa diferença de comprimento entre eles influenciou a velocidade do movimento pendular. Então, se os pêndulos com comprimentos diferentes mostraram movimentos mais rápidos ou mais lentos para fazer as 8 oscilações, né? Então, quando a gente analisa as tabelas que tinham um pêndulo de maior comprimento, a gente percebe que aproximadamente, então, tirando as duas casas decimais, nós tivemos uma média de 26 segundos aproximadamente para as 8 oscilações. E quando a gente olha as tabelas dos pêndulos de cerca de 188 centímetros, a média aproximada para o tempo de 8 oscilações é de 21 segundos. Entre 21 segundos e 26 segundos é uma grande diferença, né? Então, quando a gente compara essa diferença nos tempos para 8 oscilações, é possível perceber que houve uma influência. Agora, na sua resposta, você pode também tomar o cuidado de tratar dessa pequena diferença entre o corpo de 100 gramas e o de 50 gramas, né? Então, quando que nós vimos que a diferença de comprimento influenciou a velocidade do movimento pendular? Quando essa diferença ela foi de aproximadamente 90 centímetros, né? Então, com uma diferença muito pequena, de 1 centímetro, 1,5 cm, nós não vimos diferença. Agora, quando nós comparamos, né, o pêndulo de 188 centímetros de comprimento contra o pêndulo de 278 centímetros de comprimento, aí sim tem uma grande diferença. Bom, pessoal, para a correção da questão 4 da página 47 da apostila Galileu, a questão 4 pergunta se os procedimentos que nós realizamos, se eles foram capazes de testar a hipótese de investigação. E aí também pede uma justificativa, né? Pede para você dizer o motivo, falar o porquê. Então, primeiro, a primeira ação a ser feita é você retomar qual foi a hipótese testada, né? E essa hipótese está na página 45 da apostila Galileu. Você precisa verificar lá. Ao verificar a hipótese, você então deve se perguntar, bom, a partir dessa hipótese, quais seriam os elementos básicos que o experimento deveria ter ou garantir para conseguir verificar se aquela hipótese era verdadeira ou falsa. E são dois elementos principais, né? A partir da hipótese, nós conseguimos pensar que o experimento ele deveria trabalhar com pêndulos com massas diferentes e ele deveria ter um método para a medição do tempo das oscilações ou do conjunto das oscilações. Então, esses dois elementos aqui, eles foram pensados a partir da leitura da hipótese. Eles não são a resposta da sua questão. Agora, a partir desses elementos, você consegue olhar nos procedimentos que nós realizamos e verificar se esses elementos foram garantidos? Quando a gente faz esse olhar, a gente percebe que o experimento, sim, ele garantiu esses elementos básicos, né? Nós trabalhamos com 50 gramas para um dos pêndulos e 100 gramas para o outro pêndulo. Então, nós trabalhamos com pêndulos de massas diferentes e a hipótese afirmava que a massa iria influenciar o tempo de oscilação. Então, nós verificamos duas massas diferentes e nós medimos o tempo de 8 oscilações com o cronômetro digital. Também medimos com o relógio de água, mas a gente pode desconsiderar. Na realização dessa questão, você poderia considerar apenas o cronômetro digital. Então, o seu texto de resposta ele deve tratar desses dois elementos que estão em vermelho aqui no slide, né? Então, sim, os procedimentos conseguiram verificar a hipótese porque eles garantiram que esses dois elementos fossem abordados nos testes.
Bom, pessoal, então agora vamos fazer a correção da questão 5 da página 47 da apostila Galileu. Essa é a questão que eu imagino que precise da maior elaboração textual, né? Então, a conclusão pedida nessa questão ela deve ser estruturada com 3 partes. Primeiro, a comprovação ou a rejeição clara da hipótese, de um jeito bem simples, eu comprovei ou eu rejeitei a hipótese. Em seguida, na segunda parte, uma justificativa para a sua comprovação ou para a sua rejeição. Então, você vai argumentar usando os dados que você coletou. E, por fim, você vai finalizar o parágrafo conclusivo usando aquelas expressões de conclusão que você já conhece. Por exemplo, desta forma, desta maneira, por isso, logo. E eu vou mostrar num modelo daqui a pouco. Então, antes de elaborar uma conclusão, é necessário você perguntar, numa forma de reflexão, se a hipótese foi rejeitada ou comprovada a partir dos dados que você coletou. E para isso era importante retomar qual era a hipótese. É bem provável que você já tenha feito essa retomada na correção da questão 4. A hipótese, lembrando, está na página 45 da apostila Galileu. Bom, você tem 4 tabelas de dados, né? E aí para você comprovar ou rejeitar a hipótese, você precisa selecionar esses dados, saber quais deles você usaria, né? E aí, para testar a hipótese, que falava sobre a influência da massa na velocidade do movimento pendular, você precisa analisar os dados de pêndulos de comprimentos aproximadamente iguais, mas de massas diferentes, né? E aí, quando você analisa os pêndulos de 50 e 100 gramas para o comprimento de aproximadamente 278 centímetros, ou quando você analisa os pêndulos de 50 e 100 gramas para o comprimento de aproximadamente 178 centímetros, você percebe que não há diferença significativa no tempo, né, de oscilação. Então, a hipótese foi rejeitada. E aqui eu apresento um modelo de conclusão, e esses trechos que estão para serem completados seriam para que você completasse, caso você precise corrigir a sua questão. Se a sua conclusão tiver, né, uma ideia muito parecida com essa, ótimo, você não precisa fazer os complementos. Então, veja, com base em minhas observações, e aí tem um espaço para você complementar a hipótese de investigação. Essa seria a primeira parte, né? Então, se eu usar aqui um marcador, a comprovação ou rejeição da hipótese vai aparecer nessa primeira parte da conclusão. Em seguida, eu vou apresentar a argumentação usando os dados coletados, né? Então, eu vou marcar aqui de verde, ó. E aí, esse segundo elemento, esse segundo tópico, ele vai aparecer nesse trecho da minha resposta. E aí você vai precisar completar também seguindo a ideia. A terceira parte, que é a finalização, né, o fechamento do parágrafo conclusivo, ele vai aparecer aqui. Então, desta forma, eu concluo que a velocidade de oscilação pendular não é afetada, e aí você continuaria até o ponto final. Então, essa seria a correção da questão 5 da página 47. Qualquer dúvida a mais, coloque no fórum que eu tento ajudar você. Abraço.